Eu recebo agora no estúdio do Celulose Online, direto da ABTCP 2011, senhor Luiz Bersou, consultor e comentarista do Celulose Online. Ele vai falar um pouquinho para nós sobre o tema estratégia competitiva para o Brasil. Tudo bem, senhor Luiz? Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos. Qual é o fundo desse tema, né? Qual é o que está por trás disso, né? O Brasil, ao longo da sua história, sempre foi exportador de commodities. Nós exportamos cana-de-açúcar numa certa época, exportamos açúcar, aliás, né? Nós exportamos madeira para o Brasil, certo? Depois, na evolução, exportamos minério de ferro, certo? E assim foi, certo? Mas soja. E o que acontece? Nós sempre estivemos no mercado que, dentro da filosofia do Michael Porter, é a filosofia da liderança de custo. Tem que ter bons preços, certo? Tem que ser competitivo no preço. Né? Certo. Muito bem. Um país, uma empresa, para ser competitiva, ela tem que ser ela competitiva e o país em que ela está tem que ser competitivo também. Sim. Muito bem. Eu faço uma comparação. Quando eu trabalhava na França, né, eu estava numa empresa que era da área nuclear, uma empresa sofisticada. A gestão financeira era feita por duas pessoas. Enquanto eu estava aqui no Brasil, numa grande multinacional, lá no Brasil, numa empresa de idêntico porte, a gestão financeira era feita por 28 pessoas. Num mundo que se encontra todo, globalizante, certo? Eu posso desconfiar que eu tenho 26 empregos falsos, certo? Que é o nosso custo Brasil, é o peso da nossa sociedade. E nesse momento em que países como a China, Tailândia, Vietnã, Índia, né, próprio Paquistão, começam a apresentar desempenhos altamente competitivos, nós encontramos a barreira da verdade. Nós não somos competitivos. Nem naquilo que vem da terra. Nem na carne, nem na soja, assim por diante. Nem naquilo que o Brasil é especialista e sempre se dizia especialista. Né? Veja que no passado, o nosso café era o café de baixo preço. Né? Não era o café de Colômbia. Inclusive o nosso açúcar no passado. Né? Nós perdemos a situação. Né? E perdemos por causa do peso do Estado. Agora, o senhor falou da questão das commodities, só fazendo um parênteses, aproveitando o seu conhecimento também, né, do assunto. Outro dia eu li uma notícia que fazia menção à desindustrialização, que é um assunto recorrente também, né, nos meios de comunicação, e que o Brasil, com a tendência da desindustrialização, voltará a ser o país das commodities. O que o senhor pensa disso? Qual a sua opinião, né? É terrível isso. É terrível, porque nós estamos... Veja só, o que vetor a China adotou da indústria metal-mecânica em particular. Né? Eu cansei de ver empresas, tem um caso interessante, fica perto de Itu, né? Tem 5 fábricas. Né? Hoje elas estão no silêncio, porque eles importam tudo da China, trocam a embalagem e mandam embora. Ou seja, a industrialização do produto é importado, é uma revenda, né? Muito bem, isto está destruindo a gente. Né? Inclusive dá para notar já que a demanda de energia do setor industrial não está crescendo como se previa. Porque uma coisa é ter uma fábrica de verdade, outra coisa é ter uma fábrica que nem tem na fronteira do México com os Estados Unidos, que é a chamada maquiladora, né? É embaladora e pronto. Né? Ela recebe o produto e simplesmente embala e põe à venda. Agora, né? Vamos voltar à questão das commodities. Né? Por que na Argentina, que produz menos soja que o Brasil, se faz mais lucro do que o Brasil? Com soja. Porque já entram no mercado de uma soja processada, de uma soja industrializada. Eles não concorrem com a Bolsa de Chicago. Entendi. Entende? Então, onde tem bolsa de Chicago, Bolsa de Londres, Bolsa de Nova York, o que for, né, que é o mercado futuro de commodities, né, o Brasil vai perder. Entende? Então ele tem que ir para processos de industrialização, preparar nichos de mercado, entende? E ganhar mais dinheiro nisso. É preferível. O Brasil tem essa mania de grandes receitas. Grande receita não quer dizer grande lucro. O que interessa é lucro, não é receita.
né? Essa confusão é muito grande no Brasil. Então seria uma oportunidade brilhante para o Brasil e contra, né, essa onda de desindustrialização dos produtos importados. Bem, né? veja só, isto é submissão intelectual. Entende? O Estado é caro, por conta disso os impostos são elevadíssimos, certo? E o Estado não abre mão de existir, não, como ele quer. Né? Quando eu estava na Ucrânia, o imposto na Ucrânia era 6,7%. Certo? Outro dia eu estava com uma senhora, uma exportadora do México, ela ficou espantada com os nossos impostos. Ela falou, como é que você consegue sobreviver com esses impostos? Entende? Na Espanha, quando eu trabalhei lá, entende? O imposto era 6,5%. E veja só, toda a prática de se pagar imposto é simples. Não é esse inferno que tem aqui, e disso, aquilo, sabe? Uma contabilidade pesada. E o custo da contabilização extremamente elevado. Sr. Luiz, já que estamos falando de commodities também, né? A celulose é uma commodity. Como que o senhor avalia esse cenário da celulose no momento? Bom, o Brasil se diferenciou muito, né, de outros países. Eu nunca me esqueço quando estava em Seattle, né? Naquela empresa americana muito forte, The National Paper Company, e eu perguntei qual era o ciclo de vida das árvores deles. Eles falaram 100 anos. Puxa, aí você vai na Finlândia, é a mesma coisa. Então o Brasil tem uma condição competitiva, sim, certo? Que é o ciclo da árvore muito mais curto. Né? Mas ao mesmo tempo estou vendo, entende, que toda essa questão da produção da terra, eu estou falando da produção da terra, né? Quer dizer, a celulose é derivada da produção da terra. Né? Os controles, as exigências que estão se impondo, até por uma questão de sustentabilidade, vão aumentar os custos. Certo? Muito bem. Vão aumentar os custos e nós não sabemos onde isso termina. Entendeu? A água vai custar caro. Cada vez mais. O sol ainda é de graça, né? Mas a mão de obra no Brasil está subindo a padrões elevadíssimos, tanto são as exigências que os sindicatos estão impondo. Sim. As próprias leis trabalhistas também cada vez mais apertadas. Não, eles acham que deve ser assim, e não pode ser assim. Né? Por que a China é tão competitiva, se bem que lá também existem problemas? Mas por que os Estados Unidos é tão competitivo? Eu me lembro quando eu morava lá, né, eu estudei lá, trabalhei lá, casei lá, conheci bem aquela vida lá, né? A simplicidade das coisas, dos procedimentos. A praticidade, né? A flexibilidade de tudo que você faz, né? No dia a dia mesmo, né? Agora, então, eu só quero completar o raciocínio, né? Cada vez mais, ser fornecedor de insumo básico significa que você está num contexto de produto único. Entende? E vai ter evolução, entende? Vai ter evolução. Então, em que medida eu posso estar na cadeia de processo e não somente na origem? Né? E eu fico me perguntando, né? Quer dizer, as papeleiras são grandes plantas, custam fortunas, né? Mas em que medida nos interessa exportar o papel, o derivado da celulose, e não só a celulose? Entendi. Percebe? Quer dizer, claro. Isso eu estou me usando como referência, um exemplo muito simples de agora. A Argentina ganha mais dinheiro com soja do que a gente. Entendo. E um país com proporções de terras agricultáveis. Mas que tem um histórico, sabe, de exportar. A Argentina sempre soube exportar, melhor que a gente. Entendo. Sempre soube agregar mais valor, mais do que a gente. Exato. Então, o senhor até comentou da questão da sustentabilidade, vamos aproveitar o assunto. Para o setor de celulose e papel, está associado a que fatores, na opinião do senhor, a sustentabilidade? Bom, de um lado, né, veja só, né, eu tive na família, né, quem fundou a empresa que acabou gerando a CETESB. Quem foi meu pai, entendeu? Já existia um conceito de sustentabilidade, né? E ele sempre dizia, né, a natureza não reage, mas se vinga. Sim, agora, né? Agora é muito mais. Então, qual é o grande fator que para mim vai mudar muita coisa? É o aumento da taxa de CO2 na atmosfera. Daí geram essas tempestades todas, geram
o aquecimento térmico. Sim, as alterações climáticas. Tudo bem. A produção de celulose está num contexto de produzir o verde, tá certo? Né? Agora, portanto, é um lado positivo da questão. Né? Quanto mais eu tiver ciclos, né, que eu estou reciclando o oxigênio, estou reciclando o carbono, assim por diante, né? Melhor para a atmosfera, melhor para todos. Né? Quer dizer, então, em tese, é uma indústria benéfica. Né? Portanto, está no lado direito da balança e não no lado esquerdo. Né? Entendeu? Não só o lado poluidor. Né? Agora, a pergunta que para mim vem é a seguinte: tudo que nós estamos fazendo é insuficiente. Precisa muito mais. E as nações não estão reconhecendo isso. Né? Então, tudo que nós estamos fazendo é insuficiente. Agora, não é tão visível, mas põe 50 anos na frente. Vocês vão ver que nós não estamos fazendo o suficiente. É muito pouco. E como eu viajo muito, né, eu vou para Rondônia, vou para todos os estados sempre aí, eu estou vendo constantemente a degradação florestal. Com todo esse esforço que está vendo agora, né, é engraçado, né? Eu aprendi de um grande mestre, né, que direito não se discute, direito se exerce. Né? E o brasileiro tem a mania de discutir o direito. E não exercer. E não exercer o direito. Né? Então, o que nós estamos tendo? Uma degradação na Amazônia, no Pará é uma vergonha, e nós ficamos discutindo o direito. Né? Exato. Agora vamos trazer um pouquinho mais para o nosso assunto de estratégia competitiva. O senhor cita esse conceito de estratégia competitiva de diferenciação. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse conceito. Quando eu avanço na cadeia de fornecimento, sim, propondo produtos mais tailor-made, propondo produtos com mais inteligência, eu estou indo na direção da estratégia competitiva de diferenciação, certo? Onde eu não faço lucro na fábrica, eu faço lucro no serviço, no mercado, entendeu? Quando eu estou na estratégia competitiva de liderança de custo, eu faço o lucro no campo ou na fábrica. Né? Quando eu estou na estratégia competitiva de diferenciação, eu tenho o meu custo do mercado, o meu custo de fabricação, de produção, o que for, mas eu vou fazer o lucro no mercado. Pelo serviço melhor, pelo produto mais adequado, pela relação, assim por diante. Seria o que o senhor citou no caso da soja argentina? Argentina, é um exatamente, exemplo. já é um exemplo. Né? Sem contar que os argentinos têm redes de relacionamento muito mais eficazes do que as nossas. Sim. Porque eles viajam. Sim, é o que faz uma grande diferença com essa mundialização. Enfim, isso, é o momento. Né? Seu Luiz, o senhor faz parte também do Instituto de Engenharia de São Paulo. Né? Que tipos de propósitos o Instituto desenvolve no que se refere à competitividade? Pois é, justamente nesse momento, né, e eu até citei isso no texto que eu enviei para a Luciana, né, nós já por questão de demanda da sociedade, nós nos propusemos e estamos terminando, nós chamamos de Câmara de Acreditação de Engenheiros. O que é isto? É um processo contínuo de verificação da condição de competência do engenheiro. Por quê? Porque precisa melhorar. Claro, é a cabeça a boa parte da né, sustentabilidade, a boa parte dessa evolução que precisamos fazer para nos tornarmos mais competitivos do ponto de vista de diferenciação, passa pela engenharia mesmo, não tem conversa, tá certo? Muito bem. E nós percebemos já há muitos anos que a nossa engenharia não está acompanhando a dinâmica do cenário. Tá? Muito bem, então nós nos propusemos a criar uma ponte de comunicação entre o mercado e a academia. Que ponte de comunicação é essa? Que canal de comunicação é este? São exames periódicos que geram base estatística, que põe em confronto, né, aquilo que o mercado quer, que as empresas precisam, e mostra a diferença em relação àquilo que está sendo o conteúdo deles. Portanto, é um problema, um convite para a academia entrar e resolver. Tá certo? Então nós se adequar o profissional para o que o mercado exige. Então, neste momento, o projeto está pronto e está sendo agora, digamos assim, creditado, né, para que possa ser apresentado à sociedade. Então, é um canal de comunicação entre academia e sociedade.
com esse filtro de competência para dizer, aqui precisa ter mais mérito, vamos trabalhar nisso. Não, e é importantíssimo, né? Até para evitar fuga de cérebros também, né? Enfim, então é um papel primordial, né? Na verdade, produzir mais cérebros. Também, né? Claro, evitar, mantê-los, né? Lembre que em Beijing, né, se formam mais engenheiros por ano do que o Brasil todo. Eu imagino, o Brasil tem uma carência muito grande, né, nesse sentido. Seu Luiz, muito obrigada pelos ensinamentos, né? Tá presente aqui conosco. Eu falei com o seu Luiz Bersol, que é o nosso consultor e comentarista do Celulose Online, direto da ABTCP 2011.